Eu tenho passado, quando eu vou fazer alguma palestra assim, eu gosto sempre de trazer alguma coisa que eu estou vivenciando para ver se a palestra me ajuda, né? E eu falo que é terapia grupo de graça, porque eu faço terapia, né? O pessoal fica me ouvindo e acaba que eu acabo aprendendo alguma coisa. E eu tenho pensado muito na seguinte questão. A gente, mesmo a gente querendo acertar e a gente fazendo uma força danada para fazer as coisas certas, a gente acaba dando uma pisada na bola. Eu não sei se vocês passam por isso, assim. Às vezes você está numa boa intenção, querendo fazer tudo direitinho, e aí quando você vai ver, alguém se ofendeu, alguém não gostou, você às vezes está todo feliz que você acha que você deu uma bola dentro e você vai ver e foi uma bola fora, né? E aí a gente entra num esquema meio assim, meio carrasco com a gente mesmo, né? E eu cheguei a uma conclusão, não sei se vocês vão concordar comigo, que a gente é o pior juiz para a gente mesmo. Eu tenho para mim que quando Jesus falou que a gente precisava perdoar o próximo para a gente ser salvo e entrar no reino dos céus, ele estava exatamente falando sobre isso. Porque eu acho, particularmente, muito mais fácil perdoar o outro do que me perdoar, né? Então, perdoar o outro acaba sendo um exercício de aprendizado do perdão que vai ser necessário para você mesmo quando você for julgar os seus atos. Então, quando Jesus fala lá que a gente vai ser julgado com o mesmo peso e o mesmo rigor com que a gente julgou, ele não está dizendo que ele vai se vingar da gente porque a gente tratou mal os nossos irmãos e ele vai tratar mal a gente para a gente ver como é que funciona. É porque a gente mesmo é que faz o julgamento, né? Então, eu tenho uma certeza que até vai para o aspecto científico, que é a seguinte: quando você pega lá os pacientes que tiveram experiência de quase morte, vocês já ouviram falar de experiência de quase morte? Então, é alguém que teve uma morte clínica, que a gente chama em medicina, ou seja, teve parada cardiorrespiratória. Depois de 10 segundos de parada cardiorrespiratória, o cérebro para de funcionar. Se você fizer um eletroencefalograma, a linha está plana, está chata. O que significa dizer que ele não tem mais nenhum tipo de conexão ou de comunicação com o meio, tá? Então, ele não pode ter memória, ele não pode ter percepção de luz, de imagem, nada disso. E aí o paciente fica lá, o Dr. Pinvalov mostrou que não faz diferença quanto tempo foi, mas esse período em que ele está clinicamente morto, ele tem uma experiência fora do corpo e ele vivencia algumas etapas dessa experiência. E esse fenômeno é chamado de experiência de quase morte, né? Dentro dessas etapas, uma que sempre chamou minha atenção e que sempre me deixou bastante intrigado é você rever a sua vida. E é muito interessante porque os pacientes descrevem da seguinte maneira: é como se eles estivessem vendo um filme, só que é um filme 4D, né? É como se ele estivesse lá no lugar. Ele sente o cheiro, é como se ele estivesse vivendo de novo aquela situação. Só que ele vivencia o que ele vivenciou, só que ele não é mais ele. Dá para entender isso? Ele não está emocionalmente vivendo a situação. Ele está distante emocionalmente, mas ele está revivendo a situação como se ele fosse uma terceira pessoa, assistindo a maneira como ele falou, como ele agiu. Né? Não é aí que está a tal do juízo final? Quer dizer, quem é o juiz que vai dar o juízo final? É você. Isso para mim foi uma péssima notícia. Eu preferia muito mais o velhinho de barba, São Pedro, né? Que ia fazer o juízo final. Um velhinho de barba sentado todo bonitinho lá, né? Bonzinho. E por mais duro que ele fosse, eu confiava mais nele do que em mim. Né? Então, às vezes, eu me critico por algumas coisas que eu fiz, que é o tal do arrependimento, pretendo falar um pouquinho sobre isso, que é necessário, né? Quem não se arrepende, não é que não errou, mas errou, não se arrependeu, não aprendeu.
Então, o arrependimento é um bom sinal. É um sinal de aprendizado, de você perceber que você fez alguma coisa errada e rever, né, aquilo que você fez para tentar corrigir o erro que você teve mais para frente. Mas para você ter coragem de corrigir aquilo que você se arrependeu, você precisa ser humilde, né? Porque o orgulho não te deixa agir. O orgulho não te deixa pedir desculpa para o outro. Mas, na verdade, esse orgulho, muitas vezes, não é um orgulho, como a gente pensa que ele acha que ele é maior do que ele é. É um orgulho assim, ele não consegue, ele finge que ele é maior do que ele é, porque ele não consegue enfrentar o erro dele. Porque, na verdade, ele não está conseguindo se perdoar. Né? Então, a culpa, que é justamente esse sentimento que a gente tem diante de um erro percebido, mas que a gente não conseguiu lidar com o erro, a gente não conseguiu aceitar que a gente errou, e a partir desse momento eu me culpo, e aí a culpa me mobiliza, ela traduz falta de amor, ela traduz o desamor. Mas não é o desamor com o próximo, é o desamor com você mesmo. E isso é uma coisa que me assusta, porque, pensa bem, se eu não conseguir me amar o suficiente para me perdoar dos erros que eu cometo, quem é que eu vou perdoar? Não é verdade? Então, aquele perdão que a gente diz que perdoa, fala assim, eu já vi isso tanto, né? O paciente fala assim, você chega lá, está com uma doença, com alguma coisa que traz alguma repercussão, né? A medicina psicossomática observa isso com muita clareza. E aí, conversando com o paciente, às vezes o paciente traz aquela coisa assim, né? Não, é que aconteceu tal coisa na minha vida, tal pessoa fez uma coisa ruim para mim, me agrediu. Mas então está faltando você perdoar ela. Aí ela fala, não, eu já perdoei. Você perdoou ela? Ah, que bom. E como é que você tem se relacionado com ela? Não, doutor, eu perdoei, mas também não vou ficar indo lá, também não quero ver a cara dela. Né? Você, na verdade, não perdoou nada, né? Tem gente que acha que não se vingar é perdoar. Não se vingar é o primeiro passo do perdão. Se você não se vinga, já é uma grande coisa. A segunda grande coisa é, além de não se vingar, não ficar falando mal, né? Porque a gente não se vinga, mas também dá um jeitinho de boicotar, né? Por todo lado que você vai, todo mundo que aparece no assunto, você toca no assunto daquela pessoa e você vai lá e dá uma malhadinha. Não, eu não tenho nada contra ela, mas que ela é assim, né? Então o segundo passo é seja não falar mal. Então eu faço esse exercício assim meio constantemente. Vingar eu não me vingo mais, né? Eu sou bastante evoluído, mas falar mal eu adoro. Então é assim, quando eu começo a perceber, então tem as pessoas que eu não gosto, que eu ainda não consegui perdoar, eu tenho uma listinha. Aí quando alguém fala o nome dessa pessoa, eu mudo de assunto, porque eu não consigo resistir, eu vou acabar falando mal. Então esse é o segundo passo, eu estou no segundo passo do perdão, né? Aí o terceiro passo é você parar de se incomodar com a pessoa. Então você já não se vingou, você não fala mal, e aí você para de se incomodar com ela. Você não está nem aí se ela falou mal de você ou não, você sublimou, né? Mas você ainda não tem nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de... Você evita a pessoa. Bom, está quase lá. Agora, o dia que você perdoar mesmo, então vai acontecer o seguinte. Primeiro, você não se ofende, né? O perdão, como disse o Chico, quem que precisa perdoar? Quem se ofendeu. Quem que se ofende? Quem acha que não recebeu alguma coisa que deveria receber de uma pessoa. Então, é porque você não ama incondicionalmente, né? Porque o amor incondicional é o que não tem condições. Então, se você ama incondicionalmente e não tem nenhuma condição para o seu amor, a palavra ingratidão desaparece do dicionário. Junto com a palavra ingratidão desaparece a mágoa. Junto da mágoa desaparece a raiva. E junto da raiva desaparece a palavra perdão. Porque o perdão é o antídoto para a raiva, que era uma mágoa ou um rancor, por causa de uma
alguma coisa que uma pessoa deixou de fazer para você, que você achou que foi uma injustiça, e você se revoltou com ela. Olha só como a coisa funciona. Então o Chico falava assim, que perdão era coisa de espírito involuído, né? O espírito precisava ainda crescer. Ele tem razão. Porque é a mesma coisa com criança, né? Você tem lá o teu filho. Aí o teu filho pega o CD que você acabou de comprar e bota na boca, fica babando e raspando o dente no CD. Quando você vê, já era o CD. Você fica chateado. Você acabou de comprar o CD, você gostava do CD, mas você vai ficar bravo com ele, você vai ficar com raiva dele. Se bobear, você até dá uma risada. E aí você guarda o CD de recordação do dia que teu filho babou no teu CD. Né? Quer dizer, você chega a ficar bravo com ele? Não. Você precisa perdoar ele porque ele estragou o seu CD? Não. Nem passa pela sua cabeça ter raiva dele. Aliás, a gente ama incondicionalmente os nossos filhos até eles começarem a expressar as vontades deles. Aí acaba o amor incondicional. Né? Aí já começa a disputa, aí já começa, perde a graça. Né? Mas até eles começarem, completa a encarnação com 7 anos, né? Depois eles vão começar a entrar em contato com as coisas do passado dele, vão começar a expressar o que eles são como espíritos, e aí a coisa começa a pegar, né? Você começa a reconhecer os desafetos, né? Começa a ter os atritos, e por aí a coisa vai. Então, a gente vai precisar perdoar, né? Vai precisar perdoar. Agora, se eu consigo, pelo menos em algumas situações, chegar até o fim do perdão, então depois que eu já não me incomodo mais, a prova final é se ela precisar de mim e eu não me recusar a auxiliá-la. Né? Então, quando Jesus fala que quando alguém te dá um tapa, você vira a cara para levar o tapa do outro lado, ou que se alguém manda tirar a manta, você tira a manta e dá a capa também, eu acho que ele não está querendo dizer que a gente é bobo, que a gente tem que ser bobo, que a gente tem que deixar as pessoas maltratarem a gente. Não é isso que ele está querendo dizer. Eu acho que ele está querendo dizer que para você perdoar realmente, você tem que chegar no ponto de você ser capaz de fazer um sacrifício pelaquela pessoa, porque ela está precisando do sacrifício, mesmo ela tendo tratado mal você no passado. Eu conheci o Nando Cordel. Vocês conhecem o Nando Cordel? Aqui no Sul a gente não conhece ele pelo nome, mas conhece todas as músicas dele, porque ele fez muito sucesso com Dominguinhos e a Elba Ramalho, cantou um monte de música dele. E eu encontrei ele, Dominguinhos tinha acabado de desencarnar. E eu nunca vi o Dominguinhos na minha vida, mas ele estava muito triste, eles eram companheiros de fazer música junto. E ele contou uma coisa do Dominguinhos que eu achei fantástica. Ele falou que era a pessoa mais cristã que ele conheceu na vida dele. E ele contou que uma vez teve um compositor que prejudicou o Dominguinhos. Mas prejudicou feio, assim. Atrapalhou ele de fazer um disco. Ele tinha um show para fazer. O cara fez um jeito dele não ir fazer o show. E eu sei que foi uma confusão danada. E o Dominguinhos teve um dissabor muito grande por causa desse rapaz aí. Aí tudo bem, o Dominguinhos ficou chateado, mas não abriu a boca. E o Nando falando mal do cara lá, e o Dominguinhos não entrou na dele. Aí passou. Aí, segundo o Nando, passou algum tempo, tipo uns 2, 3 anos. E aí o Nando ligou pro Dominguinhos e falou assim: e aí, nós vamos fazer lá aquele show, tá? Olha, eu não vou poder ir porque eu vou ter que... eu prometi que eu vou cantar e tocar no disco de um rapaz aí, para dar uma força para ele, porque ele não está conseguindo decolar e tal, e eu vou lá fazer vou dar essa mão para ele. Aí o Nando estava acostumado, que ele fazia isso direto. A pessoa vinha, ele nunca tinha visto a pessoa na vida dele, ele ajudava. Aí ele foi ver... Era o cara que tinha prejudicado ele. Aí o Nando virou e falou assim: mas escuta, o cara te prejudicou pra caramba ali atrás, atrapalhou você pra caramba, falou mal de você no final, e você ainda vai ajudar ele? Aí ele disse que ele deu um sorriso e falou: eu vou. Né? Isso é perdoar. Isso é dar outra cara, outra face. É isso que é dar a capa além do manto. Né? Quer dizer, ele já não estava mais preocupado com o que tinha acontecido. E muito provavelmente na cabeça dele estava passando o seguinte: coitado, ele devia estar com
ele não estava conseguindo fazer sucesso, deve ter ficado com ciúme, deve ter ficado com raiva de mim. Eu vou ajudar ele. Né? O que acontece quando você faz uma coisa dessa? Você propaga a raiva, o ódio? Ou você inverte a situação? Alma limpa. Você limpa a sua e a dele. Né? E ainda você dá a chance dele se arrepender. Que para mim tem um significado muito próximo de aprender. Né? Você se arrepender é você aprender. Aprender que errou. Né? E aí, quando você se arrepende, é que vem as duas opções. Né? Então, assim, fiz alguma coisa, na maior boa intenção, deu errado. Alguém se ofendeu, alguém ficou chateado, você tentou ajudar um, e aí na hora que você cobriu, um descobriu o outro, e o outro ficou descoberto, reclamou, e aquela coisa que você se sentiu mal. Aí você analisa a situação e percebe que você errou, que você podia ter feito diferente. Aí você se arrepende, não é? Muito bem, se eu me arrepender, o que é que eu preciso fazer imediatamente? Preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar e eu acho, tenho para mim, que o caminho mais certo do auto-perdão é racionalizar. Como que a gente racionaliza? Porque assim, você sabe a diferença entre culpa e responsabilidade? No dicionário, a culpa é um erro, é um ato errado cometido conscientemente. E a responsabilidade é o que é do responsável. O responsável é o que é causa de alguma coisa. Né? Então, o culpado é sempre responsável, mas o responsável nem sempre é culpado. Dá para entender isso? Então, por exemplo, se o bebezinho que pôs o CD na boca e quebrou o CD, ele é responsável por ter quebrado o CD? Ele é responsável. Ele foi a causa do CD ter quebrado. Mas ele é culpado? Não. Ele não é culpado. Né? E a diferença parece pouca, mas é grande. Porque o que acontece? Quando a gente se sente culpado, significa o quê? Que a gente se condenou pelo ato cometido. E a gente não se perdoou. E aí a gente entra nessa relação do complexo de culpa que me faz sofrer e me imobiliza. Né? O culpado é o que sente e chora. Agora, o responsável é aquele que percebe que errou, faz uma análise racional e conclui, olha, em nenhum momento eu estava com a intenção de atrapalhar. Em nenhum momento eu quis prejudicar ele, mas prejudiquei. Então, eu sou responsável pelo que eu fiz? Sou. Mas será que eu sou culpado? Não. Então, nesse movimento, eu me perdoei. E aí, qual que é o ato contínuo do arrependimento? Diante do arrependimento, ou eu me condeno ou eu me absolvo. Se eu me condeno, falta de amor próprio, falta de perdão. Eu me culpo e fico imobilizado na culpa. Se eu me absolvo e me vejo responsável, o ato da responsabilidade é um ato que mobiliza. A responsabilidade mobiliza. Mobiliza para tentar corrigir o erro cometido. E aí você vai atrás da pessoa para tentar pedir desculpas, ou vai tentar se explicar, ou vai tentar refazer o que você tinha feito errado para tentar diminuir o prejuízo que aquela pessoa levou com o que você fez. Então, vocês percebem a diferença que é gigantesca? Então, eu fico pensando muito assim, voltando, por exemplo, da criança. A criança estragou alguma coisa, tem os dois lados da moeda. O pai que culpa a criança vai lá, bate e bota de castigo. E ela vai perceber que ela errou, não é? Mas ela vai se sentir culpada porque ela foi punida por aquilo. Mas o pai que perdoa, que tem amor, ele não culpa, mas ele responsabiliza. Então ele vai lá mostrar para a criança as consequências do que ela fez. E fala, olha, você viu que quando você mexeu aqui,
você jogou na parede, ou você bateu, o brinquedo quebrou. Agora olha, com o brinquedo quebrado você não vai mais conseguir brincar. Então era melhor se você não tivesse quebrado. Agora, como quebrou, vamos fazer como? Será que a gente consegue consertar? Então pega lá, vamos pegar a cola, vamos tentar colar o seu brinquedo. E aí a criança aprende que é melhor ela não quebrar. E ela aprende que se ela quebrar, ela vai ter que tentar consertar o que ela fez. Aí você está educando, né? Você não está culpando. E o pior que eu acho de tudo isso é que quando a gente se culpa, né, 99,9% das vezes, né, a gente terceiriza o julgamento. A gente se culpa por falta de amor próprio, a gente não se perdoa pelo ato cometido e ainda fala que é Deus que não está te perdoando. Aí piorou de vez, né? Piorou de vez. E aí vem aquela história lá, que isso me dá até arrepio quando eu ouço. Eu sou temente a Deus. Você faz ideia do que significa esta palavra? Temente a Deus? Significa que você tem medo dele. Né? Tem mania de fazer isso, né? Mas eu duvido que eles parem para pensar na palavra. Aliás, por falar em falar a palavra que significa uma coisa e usar ela corriqueiramente com outro sentido, alguém aqui sabe o que significa a palavra expiação? Como é que está no dicionário, expiação? Expiar é sofrer para diminuir a cólera divina. Olha que absurdo! E a gente é espírita e fala de expiação. Está usando a palavra errada. Que cólera divina! Quem é infinitamente bom e justo, infinitamente amoroso, vai encolerizar-se, vai ter raiva e, portanto, vai se vingar? Claro que não. Claro que não. Esse é o do Velho Testamento. Oi? Esse é o do Velho Testamento. Então, mas nós, como espíritas, nós falamos da expiação. O outro significado da palavra expiação, no dicionário, é você submeter-se à dor para expiar o erro. Ou seja, você decide sofrer para se sentir menos mal pelo erro que cometeu. É tipo autoflagelação. Você pegar o chicote e ficar batendo nas suas costas até sangrar, e depois disso você vai se sentir um pouco melhor pelas bobagens que você fez no passado. Então, mas as provas não são provas de expiação? Então, prova é uma coisa. Expiação, não do jeito que a gente usa, né? Mas a palavra expiação no dicionário, ela significa duas coisas que não combinam com o espiritismo. A prova combina. Porque o que é a prova? É eu tentar corrigir o erro que eu cometi. A prova é do arrependimento com a responsabilidade. A expiação é o arrependimento com culpa. E arrependimento com culpa não serve para nada. Só serve para você se sentir mal, se julgar mal. Então, a gente fica pensando às vezes, né? A gente confunde a lei de ação e reação com a lei de Talião. Que a lei de Talião é olho por olho, dente por dente. A lei de ação e reação é que a cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma equivalência, sentido contrário. Então é aquela história. Se eu matei o outro, se eu fui um matador de aluguel e eu gostar de matar todo mundo com um tiro na testa, aí na próxima encarnação eu vou nascer com um buraco na testa, ou alguém vai me dar um tiro na testa para eu pagar o que eu fiz no passado? Não, não necessariamente. Não é? Se aquela história lá daquele menino, né, não sei se vocês devem lembrar, que lá no interior de São Paulo, que foram roubar o carro e o menino ficou preso no cinto de segurança, os bandidos entraram no carro e ficaram arrastando o menino do lado de fora do carro. E depois já veio logo uma explicação, aliás, tem sempre uma explicação engatilhada, espírita, né? Isso me deixa muito irritado, na verdade. Até se for verdade, não é para falar. Dizendo que o menino, que ele na outra encarnação, ele andava naquelas bigas e ficava arrastando os cristãos na biga. Gente, se foi isso, é um problema dele com Deus, não, a gente não tem nada a ver com isso.
Não tem que falar nada disso. E não é porque arrastou o cristão na biga que vai ter que morrer arrastado. Não é? Então, se você foi um matador de aluguel e matava todo mundo com um tiro no coração ou no cérebro, você pode nascer numa vida subsequente, ser médico e vai ser neurocirurgião, ou vai ser cirurgião do aparelho, cirurgião cardiológico, né? Cirurgião cardíaco. Quer dizer, a equivalência é a mesma, porque é uma lei natural de reação. Mas a natureza não é necessariamente a mesma. Aliás, eu sempre falo isso. Se alguém te dá um tapa na cara, e você imediatamente vira um tapa na cara da pessoa, ela vai parar e vai falar assim, puxa, ele fez a mesma coisa que eu fiz com ele, e aí eu percebi como não é legal. Então não vou fazer mais. Olha, me desculpa, esse seu tapa na cara me fez perceber o quanto errado eu fui quando eu bati na sua cara. Isso já aconteceu alguma vez no mundo real de vocês, não? O que acontece se você toma um tapa na cara e revida? Vocês vão sair rolando no chão ou não? Então, se você fez alguma coisa errada e imediatamente você recebe o troco na mesma intensidade, na mesma equivalência e na mesma natureza, isso só te revolta. Só te revolta. Aquela palavra que se faz, que se paga, quer dizer que Deus é vingativo. Deus não é vingativo. Deus é então, outro dia eu ouvi isso na mesa mediúnica. O Espírito falando assim, mas Deus é vingativo. Porque eu fiz alguma coisa errada na outra vida, nasci mal formado. Ele está se vingando de mim. É para parar para pensar, não é? Mas não é ele que está se vingando. Ele veio mal formado na outra porque ele não se perdoou pelos atos cometidos no passado. E isso ficou impregnado nele de maneira que ele repercute esse sentimento no corpo biológico dele. E isso vale para a gente. Quando a gente está numa prova e não numa expiação, mas numa expiação. A gente está numa expiação. Por quê? Porque a gente está se punindo por algo que a gente fez no passado. Mas não é isso que o Espiritismo prega, nem o que Jesus veio dizer para a gente. A gente está expiando... Oi? É a gente que faz isso. A gente está expiando porque a gente escolheu a dor, porque a gente não se perdoou. E a humanidade está treinada há milênios isso. É difícil tirar isso. São milênios de flagelação. Os ídolos do cristianismo, todos eles se martirizaram. Mas eles não se martirizaram para dizer para a gente que só sofrendo que a gente chega no céu, minha gente. Eles se martirizaram porque a gente era tão chucro que não conseguia entender o que ele estava dizendo e martirizava eles. A culpa era nossa, não era deles. Né? Então, o martírio que você pode dizer, por exemplo, Chico Xavier se martirizou. Para quem olha, né? Porque ele com 90 e tantos anos, até as 2 horas da manhã, recebendo as pessoas, beijando a mão de todo mundo, com o lábio rachado e sangrando, porque estava beijando a mão de todo mundo, e alguém olha lá atrás e fala assim, pô, que martírio, né? E você perguntava para ele, ele falava assim, eu não troco isso por nada, né? Madre Teresa de Calcutá, vocês conhecem essa história? Ela estava dando banho num leproso, e tinha um pessoal do jornalismo lá, da imprensa por perto, e tinha um jornalista inglês que estava atrás dela e falou assim, eu não faria isso nem por $2 milhões. Ela vira para ele e fala, nem eu. Você vê a diferença do pensamento. Então, o que é martírio pode ser para um martírio e para o outro pode ser uma bênção, né? Uma recompensa. Muitas vezes as pessoas olham de fora e falam assim, nossa, coitado dele, né? Ele trabalha tanto, ou ele se esforça tanto, ou dorme tão pouco, e acha que você está fazendo alguma coisa, como é que se diz isso? Heróica, né? Se você está se sacrificando pelo outro, conversa mole. Não está sacrificando nada. E ele faz porque se sente bem. E aquilo dá um retorno tão bom para ele que ele precisa cada vez mais. Tem um trabalho que fala sobre o circuito da recompensa. É um trabalho do Dr. Moll e de um psicólogo que... Ele é português, mas é praticamente brasileiro, o João Ascencio. Eles fizeram uma pesquisa sobre o circuito mental, o circuito cerebral de recompensa quando você faz caridade. Então é assim, quando você faz alguma coisa que ativa o seu circuito de recompensa, você tem uma sensação de prazer
E essa sensação de prazer faz com que você busque repetidamente aquela experiência. Né? Viciante. O chocolate pode viciar, né? As drogas. O problema das drogas, do crack, é que eles ativam de uma maneira tão forte o circuito de recompensa que você não consegue mais ficar sem aquilo. Então, na primeira vez você usa para sentir o prazer. Depois você usa para não sentir a dor de não ter o prazer, entendeu? Você eleva num outro patamar o nível de recompensa que nada alcança. Quem é mais feliz é aquele que consegue ativar o seu circuito de recompensa com coisas pequenas. Por exemplo, sair lá fora, olhar para o céu, ver o céu estrelado, uma lua bonita e falar, olha que legal. Seu circuito de recompensa está ativado. Você está sentado, assim, outro dia eu estava sentado lá, almoçando rápido para voltar para o consultório, e um sabiá pousou na cadeira, assim, em frente da janela da minha sala e começou a cantar. Nossa, ele melhorou meu dia infinitamente. Eu até fui botar um mamão para ele depois lá para agradecer. Porque eu sou paulista, né? De São Paulo. Quando é que eu estou almoçando e um sabiá senta para fazer um concerto particular para mim? Né? Meu centro de recompensa foi ativado. Então, quando a gente se ativa esse centro de recompensa com essas coisas do cotidiano, você não precisa usar droga, você não precisa usar nada, você se sente feliz. O que o João Ascencio e o Sérgio Moll descobriram é que quando você faz caridade, mas é a caridade sincera. Isso que eu achei interessante do trabalho, porque eles dividiram assim, eles davam dinheiro para a pessoa dar o dinheiro para a caridade. Isso ativava o centro de recompensa dele. Mas se ele desse o dinheiro dele para a caridade, a ativação era muito mais importante. E aí eles foram fazendo várias experiências e mostraram que fazer bem para o outro ativa a sua recompensa cerebral, o seu circuito de recompensa. E, portanto, se você fizer isso com frequência, você vai começar a se sentir cada vez melhor e você vai viciar em ser bom. Você pode ficar viciado em fazer caridade. E aí quando fala assim, mas o cara está acordando às 5 horas da manhã, no domingo, para ir para o centro, para fazer sopa, ou para... como é que pode? Ele está adorando. Está adorando. Corredor de maratona, o nível de endorfina dele é tão alto quando ele está correndo, que se ele para de correr, ele começa a ter dor no corpo. Ele precisa correr, ele vicia na endorfina. Né? Mas já que é para a gente viciar em alguma coisa... Vamos viciar no amor, na caridade, que faz bem para você e vai fazer bem para o outro também. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa parar para pensar é nisso. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor para o próximo. Mas que, na verdade, é para você se sentir bem. É a pegadinha de Deus. O egoísmo é que vai levar ao altruísmo. Você precisa tanto ser feliz e se dar bem, e você vai passar por tantas etapas tentando se dar bem, que no final de tudo, você vai descobrir que o único jeito de você se dar bem é fazer o outro se sentir bem. Com uma coisa interessante, quando você descobre isso, mesmo que o outro não reconheça, para você não faz diferença. A tua recompensa, ela acontece no momento em que você ajudou. Então você não precisa nem que ele ache você legal. Aliás, quem descobriu, quem já percebeu essa maneira de ter prazer, não gosta do reconhecimento. Porque o reconhecimento estraga o prazer do bem que você fez. Se as pessoas vão lá e te elogiam e todo mundo começa a falar, não, mas o Décio é muito bom, ele ajudou lá aquela pessoa, não sei o quê, estraga. Estraga porque aí você troca aquele sentimento interno que você tinha de ter feito bem por um reconhecimento externo que nem sempre é sincero e com alguma frequência desencadeia algumas reações não muito agradáveis, de inveja, né? de falta de caridade com você, né? E assim por diante. Então, eu acho assim, quando as coisas acontecem, e elas sempre acontecem, e que você percebe que nem tudo saiu como você queria, ou quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você fala assim, puxa,
fiz uma coisa errada. Eu estava vindo no carro aqui, correndo, né, que eu estava atrasado. E aí eu fui passando ali do lado da igreja, ali subindo ao Amazonas. E uma pessoa parou o carro na minha frente. E a princípio, eu todo distraído e pensando o que eu ia falar. Eu falei, o que ele está parando aí no meio do caminho? Botei a luz na traseira dele, né? E parei, já ia xingar. É que eu estava vindo para o centro e não xinguei, senão eu tinha xingado. Eu já ia xingar. Aí eu vi que ela estava certa, ali é uma rotatória, ela tinha que parar. Eu fiquei com tanta vergonha, me deu vontade de parar do lado, abaixar o vidro e falar, olha, desculpa, viu? Porque aí eu não ia me sentir tão hipócrita de falar o que eu estou falando aqui. Mas é questão de eu me perdoar. E aí, nessa coisa de eu errar, perceber que errei, me arrepender e me perdoar, eu vou fazer o exercício do auto-perdão. Vai ficar mais fácil perdoar o outro. E quando eu chegar lá em cima, e for acontecer comigo o que acontece com o pessoal na experiência de quase morte, e que o Ernesto Bozano descreveu, né? O Ernesto Bozano tem um livro chamado A Crise da Morte, em que ele, através da mediunidade, ele entrevistou vários espíritos que tinham desencarnado e que se lembravam muito bem do processo de desencarne. Todos eles tiveram esse episódio de relembrar-se. Na EQM nem sempre tem, é porque a memória fica fragmentada, né? Na EQM. Mas quando você desencarnou, passou a fronteira, foi para o outro lado, e você se lembra de tudo. Todos eles passaram por esse momento, né? Muita gente teve, né? Tem aquela história, você quase atropelado e fala assim, nossa, minha vida passou inteira na minha frente. Pois é, EQM, né? E 45 dias em coma foi como se estivesse numa sala de cinema, via tudo. Então, tem vários tipos de EQM, e é uma sensação real, né? Aliás, as pessoas que descrevem que é mais real do que quando você está acordado. Então, diante disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer reanalisar, porque na hora que a gente chegar lá em cima, e a gente for fazer esse julgamento da gente mesmo, a gente vai estar mais light, né? Vai estar mais calmo. Porque você já está acostumado a perceber que você pisa na bola, que você erra. E talvez imaginar, que é uma coisa que eu acho que muitos de vocês já devem ter percebido, que precisa ser mais forte para pedir perdão e para se arrepender, do que para dizer que não leva desaforo para casa, do que para dizer que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Esse tipo de frase é a frase de quem está com tanto medo, né, de se enxergar no espelho, porque sabe que não vai se perdoar e que vai se afundar na culpa, que ele acaba assumindo uma postura arrogante, que é para tentar dissimular esse medo que ele tem dele mesmo, né? Esse daí tem que torcer para ter o velhinho de barba lá na porta, né, do céu, porque tá lascado, né? E aí a culpa vai levar ele para onde? Para o umbral, né? O umbral, que a gente acaba chamando de umbral e imaginando o inferno, né? O umbral é uma repaginada do inferno, que é uma outra coisa assim que às vezes eu fico pensando, né? Tem muita gente que se diz espírita, mas na verdade é um católico com uma nomenclatura atualizada, com upgrade na nomenclatura, né? Então o diabo é o obsessor, o inferno é o umbral, o céu é o nosso lar, né? A hóstia é a água fluidificada, né? E o passe, e por aí vai, né? A consulta fraterna é o confessionário, e vai indo, né? E no final das contas, o problema não é o nome, mas o conceito do que você está fazendo. E o umbral não é para onde vão aqueles que erraram e que Deus puniu. Deus não pune, oportuniza, né? O umbral é o lugar onde estão aqueles adoentados da alma que não conseguiram se perdoar pelos seus próprios erros. E estão constantemente assistidos por aqueles que tentam mostrar a eles que a única coisa que faz eles sofrerem é eles não se perdoarem pelos erros que cometeram. Então, quando Jesus falou que fora da caridade não há salvação, ele estava falando sério. E quando ele falou que não era para perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, é o mesmo pecado, é o mesmo erro da mesma pessoa no mesmo dia. 70 vezes 7. Porque senão, pensa bem, não dá nem até o meio-dia você já gastou 70 vezes 7.
Isso se você perdoar muito, né? Porque a gente também tem uma dificuldade muito grande de perdoar o outro, né? Então, é isso. A minha reflexão de hoje diz respeito a isso. Eu espero ser mais condescendente com os meus erros e ser mais criterioso com os meus atos e as minhas palavras. Eu tenho que me esforçar para errar menos e me esforçar para me perdoar mais. E se eu conseguir fazer isso, eu vou estar mais em paz e vou poder ajudar mais quem tiver ao meu redor. Né? Espero que tenha servido, não sei se eu fiquei meio confuso hoje, mas que tenha servido para vocês pensarem em alguma coisa em casa. Né? Muito obrigado.